A gente já vai começar o programa conversando com a Beatriz Breves. Ela é psicóloga e psicoterapeuta. A gente sabe que a lista de sentimentos que podem envolver o relacionamento a dois é grande, né? Paixão, amor, união, felicidade, compaixão, perdão, ciúmes, raiva, desavença. Ela vai desde as boas até as emoções mais conflitantes. Já em clima do Dia dos Namorados, nós vamos saber por que é importante compreender o que se sente e como conciliar os sentimentos do casal, para que um não sufoque o outro. E a gente vai conversar com ela. Beatriz, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Prazer enorme estar aqui com vocês. Boa noite a todos. Estou muito contente de estar podendo participar aqui. Que legal. E é muito bacana porque a gente vai tirar muito proveito aqui com você dessas dicas que você vai dar aqui pra gente. Eu já começo te perguntando por que é tão importante saber compreender os sentimentos. Porque a gente não pode esquecer nunca uma coisa básica. Nós somos seres humanos. E uma característica do ser, uma das características do ser humano é que ele sente. Né? E uma das coisas que ele sente são os sentimentos, são mais de 500 sentimentos, se a gente for olhar em cada nuance deles, é quase que como se fosse pensar numa cor, é tom sobre tom, é infinito. Na verdade, a gente fala assim um número alto, mas se você pensar, mesmo o amor, né, que a gente está falando de uma união, o amor de hoje não é igual ao amor daqui de amanhã, dependendo de com quem ele está andando, ele vai tomar uma tonalidade diferente. Então, são tantas variações que a gente não consegue nem classificar assim um número exato, é infinito, tende ao infinito. E então lembrar que a gente é humano, isso é importantíssimo. Porque quando o casal esquece que são seres humanos, aí que a coisa começa a complicar. E aí eu quero pegar uma dica aí com você também, e claro, para os nossos telespectadores e telespectadoras que podem, inclusive, também participar dessa entrevista aqui com a Beatriz Breves, para a gente poder também tirar dúvidas de quem está em casa, de quem está aí acompanhando a gente, né? E aí eu também aproveito para te perguntar como é que a gente pode nos compreender melhor, a fim de nos expressar melhor com o outro, porque isso parece ser tão difícil, né? Mas eu acredito que a gente levando em prática, inclusive o que você vai dizer aí pra gente, vai ficar mais fácil. O que a gente tem que entender, pelo menos essa é a minha experiência, é que o sentimento a gente tem que investir nele, né? Não adianta você sentir algo e não sair investindo nele. E tem um sentimento que eu diria que, independente da fase que você esteja no seu relacionamento, se é no início, mais adiante, enfim, eu diria que ele é fundamental e a gente deve estar o tempo todo pensando e exercitando esse sentimento, que é o de empatia. Ou seja, você sempre está tentando entender, se colocar no lugar do seu parceiro ou da sua parceira, tentar entender o que está acontecendo, pelo menos sentir. Às vezes você nem compreende, mas você aceita, acolhe, espera. Quer dizer, esse sentimento de empatia, eu diria que é o fundamental, é a grande liga dos casais. Ele talvez seja tão importante ou mais do que o amor, porque o amor sem empatia ele pode trazer consequências até muito desastrosas para uma relação. E já com a empatia, pode até não ter tanto amor, mas pode ter muito carinho, muita amizade, enfim, que vai compensando até um passar do tempo. A gente vê casais aí de 40, 50 anos, e que é aquele amor mais fraterno, de amizade, em função de quê? De uma empatia, que eu acho que é um sentimento chave, que tem que se investir. Esse é o segredo. Agora, como fazer isso, cada um tem que achar dentro de si, né? É verdade, Beatriz. Inclusive, eu acho assim que uma das coisas que mais mexe nos relacionamentos também é essa questão das emoções. Porque acaba que a gente transfere para o relacionamento alguns tipos de emoções, de coisas que acontecem com a gente, seja no dia a dia, no trabalho. E aí é muito difícil essa situação de controlar essas emoções. E aí eu também queria Isso pedir a tua ajuda, que você também pudesse nos ajudar nesse sentido de como a gente faz para controlar essas emoções, para a gente poder ter uma relação saudável. Eu diria que a palavra melhor, você tocou nesse ponto que é muito importante mesmo. A gente vive uma série de sentimentos, de emoções, enfim, mas a palavra-chave não seria controlar, e sim administrar. É um pouco diferente. Né? E sempre lembrar que numa relação, eu digo que se envolve sempre três: a gente, o outro
e o casal. Então, cada um tem sua necessidade pessoal e tem a necessidade do casal. E quando você começa a colocar no outro e na própria relação coisas que são suas, exclusivamente suas, da sua individualidade, né? Aí você começa a complicar, e que o outro não pode fazer nada, ou não tem nada a ver com aquilo, são necessidades tuas que você está querendo que o outro compense de alguma maneira, isso não é interessante. Agora, como administrar isso é autorreflexão, é você parar para pensar, é você investir. Se você está muito chateado, enfim, tenta investir, acalmar. Não adianta fugir dessa chateação naquele dia. Você enfrente ela e tente levar o pensamento e os seus sentimentos para outros sentimentos mais de sossego, de esperança, enfim. É tentar administrar, né, fazer um apanhado dentro de si, porque é tudo do mundo interno, né? Eu não tenho como dizer faz assim, faz assado. A pessoa tem que... Uma sugestão que eu sempre dou é: chegue no final do dia, pergunte a si mesmo o que sentiu em cada momento do seu dia. Não só o que fez, mas o que sentiu. Com isso, a pessoa vai começar a descobrir o mundo interno desses sentimentos, e ela vai começar a entender: naquele momento eu fiquei chateada, fiquei com raiva, mas aí eu poderia ter agido assim, e isso ia me levar a um outro sentimento, talvez de me acalmar e não de ficar pior. Quer dizer, a pessoa começa a entender que o que ela faz vai refletindo diretamente sobre o que ela sente, e o que ela sente vai refletindo diretamente sobre o que ela faz. É uma mão dupla aí. Então, é importante que a pessoa faça essa reflexão e não despeje no parceiro ou na parceira, porque aí vai dar confusão, não vai dar certo, né? É verdade, realmente não vai dar certo. E uma coisa também que é muito importante da gente falar aqui é a questão do diálogo. Relacionamentos onde não acontece o diálogo constante, onde um não conversa com o outro, ele tende realmente a não dar certo, a fracassar, né, Beatriz? Com certeza, mas tudo isso que a gente está falando passa pela conversa, pelo diálogo, porque aí você vai fortalecer o quê? A confiança e o vínculo. Daí você começa a fortalecer aquela relação, porque o que liga a gente a outra pessoa é o vínculo. Então, dependendo do grau do vínculo, da qualidade do vínculo, você vai formar um par que vai se levar à sua vida. Enfim, então é fundamental. E a confiança é o que fortalece o vínculo, e o diálogo é o que abre espaço, é o que abre o caminho, né, para essa confiança, e você conseguir, então, investir. Com certeza é fundamental. Agora Sem tem... isso também, a falha da comunicação é a pior coisa que existe. É Os verdade. ruídos de comunicação, você fala uma coisa, o outro entende outra, e aí o outro está brigando com você, no final vocês estão falando a mesma coisa e estão brigando, pensando que estão falando coisa diferente. Isso é muito comum de ver entre as pessoas. Então, abrir a comunicação e o diálogo é fundamental. É fundamental mesmo, viu, Beatriz? Agora, para a gente encerrar essa entrevista, eu queria também aproveitar a oportunidade para a gente falar sobre um assunto que cada vez mais ganha destaque, e a gente acaba vendo muito essa questão dos relacionamentos tóxicos, né? De relacionamentos amorosos que acabam virando problemas muito sérios. Infelizmente, a gente vê aí o número de casos de violência contra a mulher, a gente vê os números de feminicídio crescendo a cada dia que passa, enfim. Como identificar ou como evitar relacionamentos tóxicos, hein? Pois é, a verdade é que uma relação, a gente está na vida, né? O ser humano está na vida para viver bem, para viver em harmonia, para estar predominando uma felicidade, né? Lógico que no estado de felicidade a gente tem tristeza, tem todos os sentimentos que também não trazem tanto assim, mas eu falo felicidade no sentido da harmonia, né? No sentido de você estar bem. Então, quando você está numa relação tóxica, o que predomina nessa relação? Não, o casal não está se vendo. Na verdade, é um pouco aquilo que você falou anteriormente. Você começa a querer usar do outro para atender suas necessidades. Aí você é domínio, é poder, é um jogo que funciona ali. E, por sua vez, infelizmente, a outra pessoa aceita esse jogo e se submete.
E isso é muito ruim, não precisa ser assim. Às vezes falta coragem, às vezes falta decisão, medo, mas o que a gente pode dizer é que não há necessidade de ser assim, a vida não precisa ser assim. Então, se está numa relação tóxica, quebre esse vínculo, porque esse vínculo não é construtivo. É um vínculo que se cria porque a gente pensa que só amor cria vínculo, não. Raiva, ódio também é uma forma de se vincular. Então, a gente também, onde tem uns sentimentos assim, é que a pessoa às vezes pensa mais até com quem está com raiva, está mais vinculado do que quando está amando, porque também é um sentimento forte. Então, é importante que a pessoa tenha isso em mente e saia dessa. Se não conseguir, busque ajuda, sabe? Aí é que eu acho que entra o fundamental de uma terapia, enfim, converse com alguém. Não fique sozinha numa relação tóxica, porque isso é muito nocivo para os dois, tanto para quem é o ator principal, quanto quem é que sofre as consequências. Eu acho que ninguém merece isso, ninguém precisa disso, nem fazer, nem receber esse tipo de relação. Então, eu diria é exatamente isso que eu falo. Buscar, se não de tudo não conseguir romper, busque ajuda e saia dessa, porque todos merecemos coisa melhor. É verdade. E a gente merece realmente ser feliz, viver bem, viver em harmonia, com tranquilidade, para que a gente possa ter aí um relacionamento cada vez mais saudável, né? Muito obrigada, viu, Exatamente. Beatriz, pela Eu que entrevista. agradeço. Muito Bom, bom. feliz Dia dos Namorados, né? Ah, para nós, né? Feliz Dia dos Namorados também para todo mundo que está assistindo aí o nosso Exato. programa, viu? Um Beijo abraço. grande para você. Tchau, E isso é valeu. verdade, gente. O relacionamento ele é muito importante, inclusive para nossa saúde mental, para a saúde como um todo, né? É importante realmente a gente se atentar a isso. Se você percebe que você está vivendo um relacionamento tóxico, não vale a pena você persistir nisso de jeito nenhum. Cai fora, porque o tempo passa, a vida passa e daqui a pouco você já recomeça aí a tua vida. O fato é que você tem que amar e ser amada de verdade, né? Então, fica aí essa dica para você que está assistindo aí ao nosso programa.